Você teria coragem de morrer por aquilo em que acredita? Mas eu não estou falando de uma ideia bonita ou de uma filosofia inspiradora. Estou falando de uma pessoa, alguém que você viu com os próprios olhos vencer a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com os apóstolos de Jesus. Homens simples, sem títulos, sem fama, que decidiram dizer sim a um chamado que mudaria não só suas vidas, mas também a história da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu com cada um deles. Vai entender por que aceitaram um destino tão trágico sem hesitar e o que os levou a pagar um preço tão alto com tanta convicção. A pergunta que fica é: o que você faria se estivesse no lugar deles? Mais ainda, o que isso tudo tem a ver com a sua vida, com as suas escolhas, com o seu propósito hoje? Fica comigo até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode despertar uma fé que talvez esteja adormecida dentro de você. E quando a verdade vier à tona, ela vai te confrontar, transformar e empurrar você para algo muito maior do que imagina. Imagina olhar para si mesmo e pensar: eu não tenho tudo o que é preciso. Era exatamente assim que muitos dos apóstolos se sentiam. Pedro era impulsivo, Tomé duvidava, Mateus era visto como traidor por ser cobrador de impostos. Ainda assim, Jesus olhou para cada um deles e disse: segue-me. Isso muda tudo. Jesus não escolheu os melhores de currículo, mas os que tinham um coração disposto a obedecer. Como João 15,16 nos lembra: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Agora, para pensar. Quantas vezes você já se sentiu despreparado, insuficiente ou até indigno para servir a Deus? Os discípulos também tinham essas falhas, mas a diferença é que eles decidiram dar um passo, mesmo com medo, mesmo sem saber o que viria pela frente. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não chama os prontos, ele prepara os chamados. E assim como o oleiro molda o barro, o Senhor transforma a vida de quem entrega um sim sincero, mesmo que tremendo. Sabe aquele momento em que você sente Deus te chamando para algo, mas você hesita por não se sentir à altura? Lembre-se, os maiores testemunhos nascem da obediência, não da capacidade. Foi assim com os apóstolos, homens comuns que aceitaram um convite eterno. E se você acha que isso foi algo único, limitado àquela época, espera só para ver o que aconteceu com eles depois desse sim. O chamado de Jesus para os discípulos não foi um convite para conforto, fama ou estabilidade. Foi um chamado à renúncia total. E a prova disso está em como cada um deles morreu. Pedro, por exemplo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer como seu Senhor. A humilhação virou honra, e a cruz se tornou trono. André, irmão de Pedro, foi amarrado a uma cruz em forma de X, onde permaneceu por 2 dias. Enquanto morria, não parava de pregar sobre Jesus para os que o observavam. Já Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por ordem de Herodes, e a tradição diz que seu acusador ficou tão impactado com sua fé que se converteu e foi executado ao lado dele. Coragem que transforma até os inimigos. João foi o único que não morreu de forma violenta, mas não escapou da perseguição. Foi lançado num caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu. Depois, exilado em Patmos, escreveu o Apocalipse. Filipe foi crucificado em Hierápolis, após converter a esposa de um oficial romano. Suas últimas palavras foram um apelo para que os carrascos se arrependessem. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi esfolado vivo e depois decapitado por causa de sua pregação na Armênia. Tomé levou uma lança no peito enquanto evangelizava na Índia. Ele é conhecido por ter duvidado da ressurreição, mas terminou sua vida sem dúvidas, firme até o último suspiro. Mateus, autor do Evangelho, foi esfaqueado pelas costas na Etiópia, enquanto ministrava em um culto. Tiago,
filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém. Sobreviveu à queda, mas foi espancado até a morte por não negar a Cristo. Simão, o Zelote, foi martirizado na Pérsia. Alguns registros apontam que foi cerrado ao meio. Judas Tadeu foi espancado até a morte com um porrete. Todos eles poderiam ter negado, escapado, mas preferiram morrer com fé do que viver sem propósito. Judas Iscariotes, por sua vez, teve um desfecho totalmente oposto. Após trair Jesus, por 30 moedas, ele tentou devolver o dinheiro, mas não encontrou arrependimento genuíno. Consumido pela culpa, se enforcou. Ele teve a mesma chance de seguir Jesus, viu os mesmos milagres, ouviu as mesmas palavras, mas nunca entregou de fato o coração. A diferença entre ele e os outros não foi o erro, mas a falta de rendição. Quando pensamos em dor, geralmente associamos a ausência de Deus. Mas, e se eu te dissesse que na Bíblia os maiores sofrimentos foram vividos por aqueles que estavam exatamente no centro da vontade divina? Os apóstolos não foram abandonados, foram enviados. Cada prisão, açoite, ameaça e humilhação foi resultado direto de uma fé viva que incomodava o mundo ao redor. E isso nos faz perguntar: estamos realmente dispostos a viver uma fé que confronta? Jesus já havia deixado claro: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus 5:10. A perseguição nunca foi sinal de erro, mas de alinhamento com o céu. Os apóstolos sabiam que seguir Jesus significava viver contra o fluxo. E por isso, cada golpe, cada lágrima, cada gota de sangue derramada se tornou um testemunho. Eles não buscavam uma fé confortável, mas uma fé autêntica. Em Atos, vemos Paulo e Silas louvando na prisão com os pés amarrados e as costas feridas. Não porque eram masoquistas, mas porque sabiam: o Evangelho é poderoso demais para ser vivido só nos dias bons. Eles entenderam que dor não é ausência de propósito, é confirmação de missão. E por mais paradoxal que pareça, quanto mais perseguidos, mais frutíferos se tornavam. Isso nos faz refletir. Quantas vezes fugimos da dor achando que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está nos lapidando. O sofrimento dos apóstolos não foi um castigo, mas parte da sementeira do reino. Cada vez que eles apanhavam, o Evangelho ganhava raízes mais profundas na terra e no coração das pessoas. A dor deles gerou vida para gerações. E hoje, o que fazemos quando somos rejeitados por nossa fé? Recuamos ou avançamos com convicção? A missão nunca foi sobre conforto, mas sobre fidelidade. E se o Evangelho que vivemos não custa nada, talvez ele também não transforme nada. É difícil, sim, mas é nesse lugar de entrega que descobrimos que o sofrimento não é o fim, é o caminho para a glória. Dentre os 12, havia um que caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu parábolas, partilhou do pão, mas nunca se deixou ser moldado. Judas Iscariotes é talvez o maior alerta que a Bíblia nos dá sobre a distância entre estar perto de Cristo e realmente conhecê-lo. Ele carregava o título de discípulo, mas o coração permanecia fechado. Isso assusta, porque nos obriga a perguntar: será que também temos seguido Jesus só de aparência? Judas não traiu Jesus da noite para o dia. A cobiça crescia aos poucos, alimentada no silêncio da alma. Ele roubava discretamente da bolsa de ofertas, João 12:6, racionalizava seus pecados e, com o tempo, sua consciência já não doía mais. Quando finalmente entregou o mestre por 30 moedas de prata, já não via mais o valor da eternidade. Trocou a verdade por conveniência, o céu por um punhado de metal. Mas talvez a parte mais trágica não tenha sido a traição, e sim a falta de arrependimento verdadeiro. Quando percebeu o erro, em vez de correr para Jesus, correu para o desespero. Se ele tivesse feito o que Pedro fez, chorar amargamente e voltar, teria encontrado perdão.
Mas Judas não creu que ainda havia chance. E quantas vezes fazemos o mesmo? Erramos e, ao invés de nos aproximar de Deus, nos escondemos. A vida de Judas é um espelho que revela o risco de viver perto da luz, mas escolher as trevas. Ele nos lembra que presença não é garantia de transformação. É possível estar no culto, levantar as mãos, saber versículos de cor e, mesmo assim, manter um coração longe de Deus. Judas nos mostra que não basta caminhar com Jesus, é preciso se render por inteiro, sem reservas, sem segundas intenções. E essa é uma das lições mais duras da fé. Nem todo mundo que anda com Jesus, de fato, pertence a Ele. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros. A diferença? Ele nunca entregou o coração. E é aqui que o texto nos empurra para uma pergunta urgente. Será que estamos apenas frequentando a presença de Deus ou sendo realmente transformados por ela? Já imaginou que sua fé de hoje é fruto do sangue que foi derramado há 2000 anos? Cada apóstolo que morreu não deixou apenas um corpo sem vida, deixou uma semente plantada. Eles poderiam ter fugido, recuado ou se calado, mas decidiram que o Evangelho valia mais que a própria existência. E foi exatamente isso que fez a mensagem de Jesus ecoar até os nossos dias. Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. Cada apóstolo foi esse grão. A morte deles não foi o fim da missão, mas o início da multiplicação. Quanto mais perseguidos, mais almas se rendiam. A fé não foi silenciada. No sangue foi regada por ele. Isso muda a forma como olhamos para a nossa responsabilidade hoje. De aldeias na Galileia até cidades na Pérsia, Índia e África, o Evangelho se espalhou como fogo em palha seca. Não porque havia estrutura ou influência, mas porque havia entrega. Pessoas comuns, com corações incendiados, acenderam tochas nas trevas do mundo antigo. Hoje, você é parte dessa chama que ainda arde. Sim, sua tela agora é uma extensão da missão deles. E se a fé deles chegou até você, a pergunta é: o que você está fazendo com esse legado? Muitos sonham com um evangelho confortável, adaptado à rotina. Mas os apóstolos nos ensinam que o verdadeiro evangelho nunca foi sobre conveniência, foi sobre transformação. Você não está aqui por acaso. Você é o fruto de algo que custou tudo para alguém. E talvez, só talvez, seja a sua hora de plantar também. Não com morte física, mas com entrega diária, com renúncias que poucos veem, com decisões que só você e Deus conhecem. Porque se a semente deles chegou até você, é porque existe alguém esperando a sua. Mas quem será alcançado pela sua fé? Você daria sua vida por uma mentira, por uma farsa, por uma história inventada? Nenhum dos apóstolos morreu por um conjunto de ideias. Eles morreram porque viram com os próprios olhos e tocaram com as próprias mãos o Cristo ressuscitado. Não foi um delírio coletivo. Foi um encontro tão real, tão transformador, que nenhum deles jamais voltou atrás. Quando você vê a verdade, não consegue mais fingir que não viu. O apóstolo João escreve: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Eles não estavam apenas convencidos, estavam marcados. Ver Jesus vencer a morte destruiu qualquer medo que restava. Foi por isso que nenhum deles negociou a fé. Não havia dúvida, apenas certeza. Eles não seguiam uma doutrina fria, mas uma pessoa viva que andava com eles todos os dias, até o fim. E aqui está o ponto que atravessa os séculos e chega até nós. Essa mesma presença viva de Jesus pode ser experimentada hoje, não com os olhos físicos, mas com o coração sensível. Ele ainda transforma, ainda fala, ainda guia. E essa fé, quando verdadeira, nos impulsiona a viver por algo maior do que nós mesmos.
Não uma religião de rotina, mas um relacionamento que muda tudo. Se a sua fé ainda está limitada a um ritual de domingo ou a uma oração repetida antes de dormir, talvez ainda falte o encontro com a pessoa. Eles morreram por amor, por convicção, por relacionamento. Será que estamos vivendo como quem realmente conheceu Jesus ou só como quem ouviu falar? A diferença é gritante e visível nos frutos que deixamos por onde passamos. E agora, com esse bastão de fé nas nossas mãos, vem o peso e a honra da continuidade. Eles carregaram até aqui, mas será que a nossa fé vai alcançar alguém? Será que a chama que nos alcançou vai morrer em nós ou se espalhar ainda mais? Eles não morreram por uma religião. Eles morreram porque conheceram uma pessoa viva, real, transformadora. E agora, esse legado chegou até você. O que você vai fazer com isso? Vai deixar a chama se apagar ou vai acender novas tochas, como eles fizeram? A fé que nos alcançou custou caro, e se você chegou até aqui, é porque Deus também está te chamando para continuar essa história. Então, me responde com sinceridade. O que você tem feito com o sim que Jesus espera de você? Você está disposto a viver por aquilo que vale mais do que a própria vida? Você está pronto para abandonar a fé rasa e mergulhar em algo que realmente transforma? Não importa o quanto você tenha errado até aqui. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Deus ainda escolhe pessoas comuns para viverem coisas extraordinárias. E Ele pode estar chamando justamente você. E se você quer experimentar o cuidado, o descanso e a força de Deus mesmo em meio ao caos, então você precisa ver o próximo vídeo aqui do canal. Cansado e sobrecarregado? Descubra o poder escondido do Salmo 23 na sua vida. Assiste até o final, porque ali eu vou te mostrar como essa promessa antiga pode renovar tudo em você hoje. Agora, se esse conteúdo falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos crescer juntos e continuar espalhando a fé que transforma. E lembre-se, a sua entrega de hoje pode ser o começo da fé de alguém amanhã.